feliz de estar aqui. Quem aqui não é daqui de São José? É da onde, mano? Goiânia. Caralho, Goiânia, muito bom. Tu tá fazendo o que aqui? Estudando. Tá estudando? Pra quê? Engenharia. O que mais eu tenho que fazer com vocês? Não vai pra lá, virar corno, é melhor. Goiânia. Goiânia, acha um cara pra você fazer uma dupla. O maluco também vem de bermuda e regata. Essa é sua namorada? Não? Não vai comer, cara. Você tá de bermuda e regata. Você não vai comer essa mulher, o animal. Cara... A gente é muito bosta mesmo, os caras. Esse cara é o retrato do que nós somos. Quem é essa menina? Uma amiga. Sua amiga. Ele quer comer ela, mas, cara, ele chama ela pra ir no show de comédia, ele vem de regata e bermuda pra comer essa mulher, bicho. Não é assim, cara. Bota uma camiseta, sei lá, 30 reais na Eric. Mas, cara, que é mais barato essa camiseta sentar essa regata, que deve ter ganhado de um político. Mano, as mulheres são massa, bicho. As mulheres se arrumam, as mulheres, inclusive, eu vou falar uma parada, nem tava programando. As mulheres, bicho, elas são muito foda. Aquela mulher também tem tudo pra maquiar, pra... Não dá pra gente saber se essa menina é assim mesmo. Vocês também, não dá pra saber. Que a mulher, 3 horas, começa a preparar. Ontem ela começou a se preparar. Ontem ela falou, graça, amanhã tem maquiagem, pó, base, maquiagem, batom, pó de novo, erra cor, passa em cima, desmaquilante. Os homens nem sei fazer, desmisturando os pesos, unha, cabelo, bota cabelo, tira cabelo, mulher vem com um dia com o cabelo 2 metros, outro dia com o cabelo meio metro, amanhã com o cabelo 2 metros de novo. Que porra é essa acontecendo? Mulher parece um mutante, que você vai mutando, olha ele não vai, puf, sai. Aí o maluco mete uma regata e vem. Todas. E as mulheres vão, faz lipo, faz não sei o quê, tá. Aí nós, a gente não tem muitas coisas pra fazer. O que nós vamos fazer? É isso, mano, aqui é o retrato. Aí chega uma vida, ó, tem um mano ali, ó. Ficou careca, né, mano? Isso é uma porra na vida também. Ó, aqui, eu tô começando também. A gente, pode ser bonito que for, a vida chega uma hora um momento na vida do cara que a vida fala, você vai ser feio, decidi. E seu cabelo começa a cair. E nós não viramos careca igual o Jason Statham. Já viu esse mano, o Jason Statham? É o mano que só faz filme que ele bate em todo mundo, maluco, tá, porrado, careca maravilhoso, maluco. Eu até raspei a cabeça do dia, eu falei, eu quero ficar com esse cara. Não quero nem fazer aula de luta, eu só queria ficar careca. Maluco lindo, faz uns filmes foda, nós não fica igual esse cara. O homem que fica careca, ele aí. Fica parecendo um pau mole, que a gente vai engordando. No sofá, parece que esse pau mole tá fazendo no sofá. É nóis. Aí se marca, malha, fica forte, fica parecendo um pau duro, entendeu? Não tem o que fazer, não é igual esses caras, não. Aí não, aí eu descobri tem uns negócios agora, porque eu nunca tive cabelo, eu já sei que eu vou ficar careca. Nunca tive muito cabelo na vida, assim, não é? Careca de tudo, não tem coisa que tinha aquelas competições, os caras sabem, as meninas não manjam, esse cara participava certo. Ah, quem competição de quem já tem cabelo no saco? Eu não ganhava nunca. E aí nós éramos zoados, falei, o mano não tem cabelo no saco, eu tenho. Falava a verdade. Aí eu maquiava, botava os cabelos da cabeça na cueca antes de ir pra competição. Aí os malucos pegavam, tinha os cabelinhos, meus cabelos eram lisão, no saco. Caralho, que cabelão no saco. Os cabelão desse tamanho liso. Falei, isso aí tá muito sério. Que meu pau é enorme. Não tinha nada a ver com o apelido. Teve uma época na escola, eu não tinha cabelo nem no sovaco. Nunca tive. Era a Serra Pelada no apelido. É bullying. Aí eu sofria. Aí agora eu descobri os negócios, agora tem uma marca, sério, os caras vão pra Turquia, o cara já viu, pra botar cabelo, que agora os caras arrancam o cabelo do toba, bota na cabeça, fica parecendo um curirim, que fica com aqueles fios de cabelo aqui, aqueles buraquinhos assim, os caras daqui a pouco voltam, não pode usar boné, não pode nada, os caras iam ficar bonitos, fica horrível, é muito humilhação. Os caras chegando parecendo um curirim, cheio de buraco na cabeça. Você vai ver daqui a 3 meses, vai acontecer. Até os 34, eu nunca tinha bigode. Os caras podem falar que meu bigode parecia número de telefone, não tem? 3224. Aí agora, eu tenho bigode agora. Que melhorou muito minha face. Porque a gente vai tampando, né, as coisas. Vai tampando. A barba é bom isso, que a gente vai tampando umas coisas. Você passa minoxidil, eu descobri uma marca. Chama manual. Você entra no site, sério, vou botar o link. Você entra no site, arrasta pra cima. Você entra no site dos caras, você fala qual que é a sua treta, eles fazem um tratamento pra você, você vai tomando os negócios, vai passando os negócios, vai nascendo o cabelo onde você quer. Vai nascendo. Você vai botando o cabelo dos caras que passam na cabeça, vai nascendo na cabeça e tal. Tem uma opção.
Que é o cara que quer ficar careca e não... O cara que vai ficar careca e não quer ficar careca. A peruca. Porque peruca é muito pico, cara. As mulheres metem mega ré. A mulher bota... Hoje ela tá com cabelo de, sei lá, 1 palmo. Amanhã ela vem com cabelo de 4 palmos. O que aconteceu? Ela mega ré. Mas pra que é mega ré? Aí você vai pegar a mina assim, ó, você bota a mão aqui, ó. A cabeça dela vai dar uma mordida. Só que é isso. A cabeça dessa mina me mordeu. Você já tava estralando aqui, mas eu falo, uai, gente, o que é isso? A cabeça da mina tá me mordendo e você fica naquela assim, será que solta? A gente fica pensando, será que vai soltar se eu puxar aqui? Você nem tá mais de pau duro, tá? Não sei se eu consigo tirar, acho que você tá fazendo a careta de tentar tirar lá. Menino, que beijo estranho, não fala nada. Segura aqui enquanto isso. É uma treta, nós não. Aí o cara, mas a mulher fica massa, assim, o cara vai botar peruca, pô, fica ridículo peruca. Não, o cara de peruca, desculpa, se alguém tá de peruca, me mostra, porque é muito legal. Não, o cara não passa nada na cara, é todo fudido, fala, vou resolver minha vida, vou botar uma peruca. Não, você tá errado. Você escolheu errado as coisas que tem que fazer. O cara bota uma peruca, dá pra ver que é peruca, porque ele nunca passa a mão no cabelo, fica. Não, e dá pra ver, tem um animal na sua cabeça, E o cara acha que tá normal, o cara acha. E todo cara que usa peruca, o apelido dele é peruca, não tem como fazer. Aí ele quer esconder, não, é cabelo natural. Chega perto ali e fala, e aí, peruca? Você denuncia os seus amigos, você não pode andar com você. Começou a usar peruca, não pode ter amigo mais. Tem que mudar de galera. Tem que conhecer uma galera que não sabe que você usa peruca. Eu tenho um amigo, cara, na moral, eu tenho um amigo que ele usa peruca, só que eu não sei o que acontece, ele passa uma cola mal feita, sei lá, a peruca ela dá uma levantada aqui na tampa. E é direto, a gente falou, mano, a peruca, sabe qual é o apelido dele? Conversível, porque ele levanta a capota. Maravilhoso. Cara, eu preciso contar um negócio pra vocês, que eu tô uns tempos sem fazer show, então eu tô muito fofoqueiro, eu tô cheio de coisa pra contar. Só que eu descobri um negócio, eu fiquei impressionado. Eu descobri um negócio na minha família, que eu fiquei impressionado. E vocês com certeza vão ficar impressionados, porque não é normal isso. Eu descobri que teve um papa na minha família. O papa, é o papa. Papa da igreja, papa. Um papa na minha família. E olha o que eu virei, eu não sou parâmetro, entendeu? Falando de comer os outros, e meu tio foi papa. Sério, o cara é foda. Eu fui estudar, pode procurar no Google, Giovanni Francesco Albani. Papa, foda da igreja. Mano, que manda mais amigo de Deus é o Papa, vivo. Não tem ninguém que é mais amigo de Deus que o Papa. Esse maluco era meu tio, olha que pica. Meu tio era brother de Deus, aqui ó. Inclusive, com quem que o Papa se confessa? Já pararam pra pensar nisso? Nós se confessa pra um, mas o Papa se confessa que é direto. Deus, eu fiz merda. Entendeu? É direto. Que ele é aqui, ó, cara. E aí, pô, eu fui estudar, fui ler o que aconteceu e tal. E aí ele mudou de nome, né? Porque os papas mudam de nome. E é maior trabalho pra ser papa. Você tem que ser virar padre, aí vira padre, aí depois vira cardeal, vira serviço, vira pra virar papa. E aí ele não pode usar. Será que dá pra comer alguém com a informação dessa? Que meu tio era papa? Que ele não pode comer ninguém com essa informação, mas eu? Porra, e aí, eu tinha um papa. E aí, ô mama? Eu tenho que usar essa informação. Desculpa, tio, não, mas qualquer coisa, se você é mais próximo, você já pede desculpa pra mim, entendeu? Muito próximo. E aí eu falei, sério. E aí o que acontece? Porra, é uma treta, né? Aí ele mudou de nome, porque mudava de nome. Aí por que. Vocês sabem por que o Papa muda de nome? Quando ele é eleito? Não sei se é eleito. E eu já vou falar dessa eleição também. A eleição é muito engraçada, o nome chama eleição papal. Eleição. Eu quero participar dessa eleição. Qual eleição? Eleição papal. Eu tenho um cara na minha família que ganhou a eleição papal. Eu posso ganhar também. Ganhei a eleição papal. É eleição papapa também. É uns nomes engraçados. Aí, por quê? Vocês que são hereges não sabem, vou explicar pra vocês. Tá na Bíblia, isso aqui é sério. Pedro, quem sabe o nome de Pedro? Que é o primeiro papa da história. Quem sabe? Vocês têm que estudar mais, viu? Vocês vão direto pro inferno. Era Simão.
O nome de Pedro era Simão. Ó, ficou bom clima, amém? Glória! Brincadeira, desculpa. Tô fazendo meu trabalho só, é meu trabalho. O nome de Pedro era Simão. E Jesus um dia, é sério essa história, falou, seu nome é Pedro. Aí os caras, uai. Falou, não, Jesus, é Simão, tá louco, caralho? Tá transformando as águas tudo em vinho, né? Tá chapado, caralho. Ele falou, não, é Pedro. Aí o cara, por quê? Ele falou, porque Pedro é pedra. Pedra é rocha. Rocha é força. Você é Pedro agora. Caralho. Eu acho que foi o maior migué de Jesus isso aí. Acho que ele errou o nome do Pedro. O nome do Simão, no caso. Ele falou, o que, Jesus? Ele, não, peraí, deixa eu pensar numa solução aqui pra sair dessa. Pedro, pedra, rocha. Caralho, o quê? Faz isso com sua mulher pra ver se funciona. Porque era Jesus. Chama ela de outro nome pra você ver. Inclusive, você pode fazer isso. Troca o nome da sua mulher e fala, que é isso? Ele fala, tô seguindo os ensinamentos de Jesus. Essa mulher, Clarice. Ela, que Clarice? Ele, calma. Clara. Isso, Clara disse. Você sempre tá certa, amor. Clareza no que você disse. Amém, Jesus que mandou. E aí os caras mudam de nome. O nome do meu tio, não sei se era meu tio, avô, era Giovanni Francisco Albani. E quando ele virou papa, ele virou Clemente XI, que também é uns caras que não tem muita criatividade nos nomes, né? Porque eles vão escolher o nome, já teve. Igual João, já teve, então bota João II. Pô, escolhe outro, bota Ricardo, sei lá, entendeu? Escolhe outro nome, Clemente, já teve 10 Clemente, 10. Ele insistiu, não, vai ser Clemente XI, foda-se. Os malucos também cheios de autoestima, não quer mudar. Aí eu fiquei sabendo, né, como é que funciona esse negócio pra você virar papa. Tem lá aquele negócio lá que vocês vão, que eu esqueci o nome lá, o conclave. Vocês vão pra lá, nós não, nem você, mas os caras. Ninguém aqui entra, o cara de diadema não tem. Nossa, chega no Vaticano e começa a pegar fogo. Tô brincando, diadema. Meu Deus do céu. Tô passando um perigo aqui. Mas meu tio era papa, vai fazer alguma coisa comigo? Mano, os caras vão pra lá, né, pro Vaticano lá, e aí eles têm que eleger quem vai ser o papa. Só que todo mundo que tá lá vai votar. Só que todo mundo que tá lá também pode receber voto. Só que você não pode votar em você mesmo. É tipo o amigo secreto. Se tirou, fala, me tirei aqui, pessoal. Vacilei, tem que tirar todo mundo de novo, os papas. Ai, mano. Sempre esse cara. Sempre o Clemente. Meu tio queria fazer as merdas. E aí, o que acontece? Então, o cara que vai ser eleito, ele tem que fazer uma campanha. Mas que campanha o cara faz entre os caras? Vota em mim, irmão. Prometo aí umas coisas, vou prometer que na minha gestão Deus Jesus volta, fica tranquilo. Entendeu o que os caras vão prometendo? Tem muito o que prometer, cara. E aí sai uma fumaça preta no dia que não saiu. Sai uma fumaça branca no dia que ele foi eleito. Teve uma eleição que durou 2 anos e meio, irmão. Imagina esses manos, vai votar. Os caras muito. Vai votar em quem? Não sei. Vota em mim aí. No final os caras, vai, foda-se. Vai esse mano aí mesmo. 2 anos pra votar no cara, todos os dias. E aí, beleza. Aí nós fomos ver, né, umas coisas interessantes assim na vida dos papas. É que assim, aí eu fui ver, porque o papa, papa não é uma profissão. É uma entrega. Você entrega a tua vida. Certo? Então, olha que loucura. Você decide lá se entregar pra igreja, que é uma loucura. E eu pensei, será que um dia eu teria essa... A única semelhança minha com o Papa é que nós não vamos casar, entendeu? Não, porque eu sou da igreja, assim, minha mãe é católica, minha mãe ela é ministra da Eucaristia, ela entrega hóstia, sabe? Minha mãe assim, faz casamento, já falei pra ela parar, mas ela faz. E aí os caras me mandam, eu ia pra igreja quando eu era criança, fiz primeiro Eucaristia, fiz essas coisas todas. Só que a missa é um negócio pra criança, é muito chato a missa, bicho. O pessoal fica perguntando, as crianças, cara, queria brincar, né? E a mãe te obriga, você fica lá, graça, dentro da igreja. É um saco. Aí a parte boa, pra quem é católico vai saber, tem a parte mais legal da hora da missa pra nós é a paz de Cristo. E a paz de Cristo tem uma hora, pra quem não manja, é o seguinte, a hora que canta a música mais animada, quero te dar a paz, o meu Senhor, entendeu? Era mais animado. E aí você vai cumprimentar os outros, as velhas que você não conhece, tudo bem, vovó? Paz de Cristo. Era a hora maneira, até o padre ficava assim, ó. Com a roupinha dele lá. E as dicas era ir dar paz de Cristo no Papa, no padre, que isso era o brother do Paz de Cristo, padre.
Fala, pai de Cristo, fala, é nóis, caralho. E eu usava isso aí pra ir cumprimentar as minas da igreja. Olha a minha mentalidade. Não vou ser papa. Eu então ia lá dar paz de Cristo, eu dava uma paz de Cristo sensual, entendeu? Falava aí, tudo bem? Paz de Cristo aí, ó. Você e pra tua família aí, ó. Cumprimentava o pai de Cristo aí pra filha aí também, ó. Sou da igreja aí, tô aí direto. Tive um tio que foi papa. Aí funciona, entendeu? Aí, porra, como é que não? E eu fiz, ó, cara, é umas coisas, ó, uma vez, minha mãe sempre viu essas coisas. Minha mãe sempre achava que eu tava com um demônio no corpo, sempre. Tem um vídeo na internet falando que ela me levou uma benzedeira, é verdade, essas coisas. Aí um dia ela falou, Renato, vai ter um retiro de jovens. E ela queria me mandar pro retiro de jovens pra eu iluminar, que eu era o Satã. Só que quem é da igreja sabe. Falei, vai ter um retiro de jovens? Nossa, eu vou comer um por um lá dentro. Ah, que vai só jovens, vai ficar lá. Eu falei, não, vai ser uma rave. Vai ser uma rave, uma loucura. Eu falei, chamei meu primo, bora passar um final de semana com a mulherada louca? Ele falou, vambora. Aí fomos nós. E aí era real, era retiro real de Deus. Aí era uma treta, porque ficava, porra, a gente ficava lá cantando. Não tem nem clima pra comer ninguém, sabe? O pau nem nada. Eu falava, não tem condição. Vim pro lugar. Tá bom, vamos morar, né? Vamos morar. É uma rave, né? Música, e de madrugada, você tá deitado na barraca, passava alguém em volta da barraca. E eu ficava, shh. É hora de dormir, até Deus tá dormindo agora. Shh. Era uma rave, a música ficou virando e a gente só tomava água. Era uma rave. Aí tá, aí só que, bicho, é foda essas coisas. Quem já foi em retiro sabe dessas coisas assim. Porque parecia que eles brifaram todo mundo de tudo que tinha que fazer, menos eu e meu primo. Porque todo mundo sabia o que tinha que fazer, a gente ficava tudo perdido, a gente ficava... O pessoal ajoelhava, a gente... Aí, ó. Agora ajoelha. Parecia que a gente saía, eles, ó, é o seguinte, agora é hora de ajoelhar, não fala pro Renato nem pro Igor. A gente ficava muito perdido, pô, era verdade, a gente não sabia o que fazer. Aí teve um dia lá que, porra, esse foi foda, cara, isso é verdade, essa história foi foda. Que quem também já passou por isso sabe que tem uma hora que eles iam falar em línguas, o que é isso? É uma hora, não é engraçado. É uma hora que eles vão... Eu falei, caralho, agora deu merda, agora o que aconteceu? E todo mundo já fechando o olho, eu olhando pro meu primo. E eles separaram nós, que a gente não podia ficar conversando, eles botaram meu primo lá, eu falei... Não sabia o que tinha que fazer, eles... Eu falei, nossa senhora, viraram tudo árabe agora. Eu falei, será que tem um fisque pra falar essa língua aí? Eles falam que é a língua dos anjos. Eu falei, pô, os anjos não conversam nada com nada. E aí, bicho, eles iam... Sério, quando eles iam passando perto das pessoas, a pessoa ia meio que desmaiando. Eu falei, vixe Maria, será que eu vou desmaiar? Aí eu falei, vou ficar de olho. Aí todo mundo desmaiou, meu primo desmaiou. Eu falei, caralho, bateu forte. Deu onda lá, bateu nele. Eu falei, Jeová, vai chegar em mim agora. E os caras... E eu... Pode vir tranquilo. Pode vir que eu tô pronto aqui. Já baixando, não quero bater a cabeça em lugar nenhum, não. Aí ele foi em mim, eu vou fingir, né? Já... Desmaieizão, assim, né? Fingindo. Eu falei, aqui, ó. Deus sabe o que eu tô fazendo aqui, ó. Sacrifício que eu tô fazendo. Aí, beleza, daqui a pouco vai levantando. Eu, caralho, meu irmão, não deu nada. Eu falei, caralho. Retiro, essa água não tá benta do jeito que tem que estar. Aí eu fui no meu primo, falei, mano, forte, né? Aquele momento bonito, né? Bateu, né? Desmaiamos, ele falou, não, eu fingi. Eu falei, eu também! A gente não vai ser papa nunca. Porra. Aí eu fui pesquisar que semelhança eu poderia ter com o Papa, né? Com algum Papa. Descobri, eu e o Papa Francisco, a gente é muito parecido. Porque ele gosta de tomar cerveja, pronto, é verdade, pode. Gosta de tomar cerveja. E ele, ano passado, pode procurar, está na internet, é verdade. O perfil do Instagram dele curtiu 2 fotos de uma gostosa. Ele é muito parecido comigo. É verdade, não sei o que aconteceu, mas aconteceu. De uma brasileira, é sério, aí eu fui olhar as fotos, ela tá vestida de Mamãe Noel. Olha as ideias do Papa. As ideias do Papa passando as fotos. Olha essa Mamãe Noel aqui, meu parceiro. Não foi o Papa, né? Eu não imagino o Papa no Instagram aqui, mas
Deve ser alguém que toma conta da conta dele, né? Por exemplo, eu tenho a minha conta e tenho uma conta fake pra olhar. Mentira, eu tenho uma conta do restaurante e tal, não sei o quê. Então, já aconteceu de eu comentar no negócio de alguém, achando que era eu, e comentei como se fosse o restaurante. É uma treta. Imagina esse cara que fez isso na conta do Papa. Não é do restaurante, é do Papa. O maluco curtiu uma foto de uma gostosa. Caralho, que merda que eu fiz, olha. Misericórdia, o Papa tá curtindo umas gostosas aqui, né? E aí o Papa, como eu falei, ele não trabalha, não é trabalho, porque mas ele tem uma pensão, inclusive, se ele renunciar, ele tem uma pensão ex-Papa. Sabia? 2.500 euros, vale a pena. Vale a pena. E aí o Vaticano paga as contas do Papa, todas as contas. Eu falei, porra, não tem salário, vai pagar as contas do Papa, não é lá, não sei contar cara, quem que paga o Papa? Uma lancha, entendeu? Não pra levar uma galera, entendeu? Pede um combo na balada, então é barato. E o Papa também, o Papa deve ter umas permutas. Eu tenho, imagina o Papa. O Papa deve ter, o Papa não paga um McDonald's. Pede pro pessoal, ó, vai dar tanto. O pessoal, não, a gente manda na pergunta, o senhor dá uma postada. Você tá curtindo foto dos outros, o que custa? Aí o Papa quer comer um Big Mac? Arrasta pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. O Papa benze o Big Mac. Desculpa, Papa. Falar de coisa séria agora.